Fala galera, bem-vindo mais uma vez ao Icolu Podcast. Estamos aqui hoje com o meu co-host Gabriel Kingsbury. Olá galera. Eu sou o Gabriel Lendené e estamos aqui com a Vossa Excelência, deputada Olha! Priscila Souza, seja bem-vinda. Muito obrigada, é uma honra estar aqui. Obrigado mesmo pelo convite. A Priscila, a gente é amiga há muito tempo já e a gente sempre quis trazer ela aqui no podcast para a gente poder conversar, porque faz tempo que a gente não tem um papo sério sobre política e eu acho que a Priscila traz um jeito de olhar para a política que é mais jovem, né? Mais normal. Então, o jeito que a gente conversa é o jeito que eu converso com os meus amigos, mas você hoje, você representa, então você pode se apresentar, qual que é a sua posição hoje no governo? Eu sou deputada estadual, representando, e aqui nos Estados Unidos é um pouquinho diferente. Deputada estadual não representa o estado inteiro, não. Nós somos divididos por zonas eleitorais. A minha zona eleitoral é o maravilhoso, que eles chamam de 6th Middlesex District, que é o meu distrito, a minha zona eleitoral, e para quem não segue, porque eu também não sei o nome dos distritos, os números dos distritos todos, o meu distrito é o sul de Framingham. É onde tem a parte mais brasileira, mais bacana, onde tem comida boa, em Framingham. O Gabe conhece muito Framingham, né? Oh, yeah. E agora vamos voltar um pouquinho ao tempo. Quando você chegou aqui nos Estados Unidos? Quando que eu cheguei? Foi em 95, aos 7 anos de idade. 7 anos de idade. Então a gente fala que tem os americanos falam, né, que são os imigrantes raiz, igual nossos pais, que vieram para cá adultos e cavaram do nada. E tem pessoas igual o meu irmão, eu não sei qual o caso seus, que nasceram aqui, que é o first generation, né? Aí eu falo que tem a geração igual a minha, que é a 0,5. Nasceu no Brasil, brasileira, teve aquela experiência de imigrante, no meu caso eu fui indocumentada e tudo, mas cresci na cultura americana, então tem um pezinho nos dois mundos. E você cresceu aonde? Cresci em Framingham, no distrito onde eu represento hoje. Então você tá em Framingham desde 95? Sim, assim, tive um ano que eu morei fora porque eu tava tentando fazer pós-graduação. A primeira casa que meus pais compraram em Worcester, então a gente ficou 2 anos em Worcester, mas a maioria do meu tempo foi em Framingham. Legal. E como é que foi os seus primeiros anos lá, movendo do Brasil? Você fez ESL, né? Fiz. Como é que foi essa experiência? Olha, eu vejo a experiência bem diferente agora. Ao passar do tempo, eu não sei, eu consigo mais esclarecimento da minha experiência nos meus primeiros anos aqui nos Estados Unidos. Uns anos atrás eu era chair do Comitê Escolar de Framingham, então comecei a olhar educação de uma forma diferente. A minha primeira experiência aqui nos Estados Unidos foi ir para a escola. Hoje, olhando educação, saúde mental das crianças, eu vejo com clareza que não só eu, mas os outros alunos que chegaram na mesma época do que eu, e muitos que chegam agora também, meus primeiros anos aqui foi minha experiência com depressão. A gente vê muitas crianças que chegam aqui e... Poxa, meu filho não tá comendo. Esse menino vive com dor de estômago. O menino não dorme, não tá prestando atenção. E você tem um menino de 5, 6, 7 anos, ele não tem o vocabulário para falar, olha, tem alguma coisa de errado, eu estou deprimido, eu preciso de ajuda. Não sabe nem o que é depressão. Ele nem sabe o que é depressão. Eu não sabia com essa idade. Eu só sabia que, tipo assim, os primeiros anos foram perrengue pra caramba, tudo era diferente, a comida, eu tava longe da minha família e não tava legal e eu tava tentando adaptar a esse sistema. A escola não rendia nada e hoje eu entendo. Poxa, a gente tira esses meninos do aconchego deles, da família, do país. Eu lembro, eu achava estranho que até desenho era diferente aqui. Poxa, que língua que eles estão falando. Tudo... Deve ser um lugar completamente diferente, né? Alguém não fala uma língua. E você... Eu tô perguntando porque a gente foi pra Medford. E Medford, eu lembro que eu cheguei mais ou menos um pouquinho mais velho que você, eu tava com 9. Eu cheguei em 2000. E eu lembro que, tipo assim, eu não queria ir pra escola. A última coisa que eu queria fazer é ir pra escola. Eu vou chegar lá, ninguém fala português, o que eu vou fazer? Mas o sistema na época era chamado ESL. Depois você que trocou pra ELL. E hoje em dia é um nome diferente, né? O que é ESL?
ESL, English Second Language, né? Aí depois foi para ELL. English Language Learners. Aí eu ouvi falar que tem um nome novo agora. Algumas escolas estão fazendo o que eles chamam de Dual Enrollment, que até é interessante agora, que não é o ESL que a gente conhecia. O ESL, ou ELL, nosso antigo, era você pega um bando de menino brasileiro que não sabe falar inglês, bota numa sala de aula, se ensina eles em português e inglês até eles adaptarem ao inglês. Exato. O Dual Language é um pouquinho diferente, onde eles pegam crianças brasileiras, ou se for espanhol, ou hispanas, com crianças americanas, e ensina ambos o português e o inglês. Então, você acaba tendo... Ao mesmo tempo. Que legal. Uau. E o incentivo e a mudança é que eles também estão focando no bilingual, que é a bilíngue, né? E bicultural. Então, não só ensinar o português para os meninos, mas ensinar o que é 7 de setembro, o que é festa junina, que até cria um espaço para a gente ter orgulho da nossa cultura. Não, que eu acho que algo que eu acho ótimo. Muitos pais americanos, assim, lutam para as crianças estarem nesses dual language classrooms, porque... Por desenvolvimento do menino, já sai da escola aprendendo uma segunda língua. Não só na aulinha de espanhol, mas de uma forma imersiva, o menino vai crescer com mais uma vantagem no mercado de trabalho. E o único jeito de aprender uma língua é você interagir. Você pode ficar estudando o dia todo, mas na hora que você vai falar, você trava. Agora, você tá interagindo com a mesma pessoa por semanas, por meses, né? Pô, muito legal. Ainda mais que isso daí acaba quebrando aquela não vou falar barreira, mas acaba quebrando aquele negócio, os americanos só estão andando com o americano, o brasileiro só com o brasileiro, que acabava criando, tipo assim, um pouco de friction, né? Então, eu lembro crescendo lá em Medford, vira e mexe tinha, os americanos... Turminha, as panelinhas. Os americanos contra os brasileiros, não sei o quê, tinha aquela rixa, né? Mas nesse sistema daí... acaba que fica todo mundo mesclado, né? Sim, e atualmente eu estou trabalhando com o consulado brasileiro porque eles estão, junto com o Departamento de Educação de Massachusetts, tentando trazer mais professores que já vêm treinado do Brasil através de vistos, essas coisas assim, para aumentar o número de programas dual language, pelo menos para o português, né, que é o nosso lado, no estado inteiro, porque eu creio que existem 12 distritos atualmente, mas são mais de 300 school districts aqui, distritos escolares aqui em Massachusetts, então a gente quer ampliar isso, porque brasileiro não tem só em 12 cidades. Agora, eu tenho uma pergunta para vocês, eu sei que vocês estão me entrevistando, mas agora eu vou entrevistar vocês. Vocês vieram para cá bem novo, igual a mim, e uma coisa que eu tenho observado é que existia muito julgamento com esses meninos brasileiros que chegam aqui e esquecem o português. E a gente sentia aquela pressão. Você chegava numa festinha, num churrasco, como assim, você tentava falar português, porque você não podia esquecer o português, se você falasse alguma coisa errada, o povo ria de você. Acho que todo mundo da nossa idade passou por isso aqui. Com certeza. Antigamente, eu olhava com uma certa crítica, de que, poxa, realmente chegaram aqui e esqueceram o português. Mas hoje eu olho para isso com um pouquinho mais de compaixão. Falei, poxa, você pega um menino, você vem para cá, ele esquece o português? Não, ele estava tentando sobreviver e se assimilou na cultura, se adaptar à cultura. Aprendeu uma outra língua completamente. Completamente. E talvez, assim, teve uma imersão total na nossa nova cultura como modo de sobrevivência. O que vocês acham sobre isso? É uma pergunta interessante. Eu acho que, primeiramente, quanto mais língua uma pessoa souber, melhor, né? Então, eu acho que é muito importante. Eu sei que tá num período de transição, de adaptação, mas eu acho muito importante, ainda assim, dar seguimento à língua nativa. Eu lembro que em Medford, os meus 2 primeiros anos, eu fazia aula de português. Minha professora, Tia Laine, que a gente tem contato até hoje, ela ainda trabalha nas escolas de Medford, ela pegava a apostila em português e a gente tinha que saber fazer até o lance de verbo, que é pretérito perfeito, imperfeito, futuro, presente,
Que em português tem 1 milhão 17 dentro do verbo. Nossa senhora, é muita coisa. Eu não sei nem como é que o brasileiro sabe falar português, né? Mas eu acho muito importante isso, porque com certeza eu acho que hoje tem vezes que o meu português trava, porque eu penso a palavra em inglês. E às vezes o meu inglês também trava porque eu penso na palavra em português. Porque às vezes tem palavras que você usa para descrever uma certa ação, um objeto, um momento, que é mais fácil você falar em uma língua do que a outra, porque a definição daquela palavra é mais correta para aquele momento, entendeu? Então, às vezes, o meu português trava e às vezes o meu inglês trava, sabe? É um negócio interessante. Pra mim eu acho que é leitura. Eu acho que pra quem tá ouvindo esse clipe, não fala português bem e quer aprender, pega um livro, tipo um Harry Potter, um livro divertido em português e música. Isso foi como eu aprendi inglês, foi ouvindo música. Eu ouvia a música do Eminem e eu ficava descobrindo o que ele tá falando. Poxa, mas pegou uma bem facinho de entender, né? Eu peguei o mais difícil. Se eu entendesse ele, eu entendia todos. Mas a leitura no português me ajudou a manter o meu cérebro pensando em português também, porque é muito fácil de você nunca mais ler nada em português. É muito fácil, você não lê nenhuma palavra difícil, mas quando você lê um livro e você se prende ao livro, você acaba lendo tudo e você vai revisando palavras. Então eu até recomendaria um livro que você já leu em inglês, porque daí é a mesma história, mas você tá no enredo, e eu acho que isso ajuda muito. Então, no fim das contas, o seu cérebro é uma database de informação. Então você tem que ver as palavras para o seu cérebro saber que ela existe. Porque senão você acaba falando as coisas erradas. Daí você tá falando parquear, porque você não sabe o que é estacionar. Bag. É sacola, gente. É sacola. Mas é tipo isso, mas é que nem falou, no final das contas as palavras aqui vão gerando um novo significado e às vezes faz mais sentido mesmo usar a bag, porque a bag não é uma sacola, entendeu? A bag é do Mark Basket. E um negócio interessante também, porque na nossa época, primeiro que Globo era difícil e era caro pra caramba. Você tinha que pegar aquela dish, e a dish se chovesse, se ventasse demais, se nevasse, você não tem mais acesso a Globo. Vocês eram da época das fitas também, que a gente alugava? Da cassete. As novelas da semana e o Fantástico da semana anterior. Revista, jornal, você ia eu lembro, você ia, não tinha muito restaurante brasileiro, não tinha muita padaria brasileira. Eu lembro que a gente ia na pastelaria da Broadway de Somerville e lá vendia o videocassete do Fantástico da semana anterior. Uau. Jornal, revista do mês anterior. Então era bem diferente. Não tinha WhatsApp. Pra você ligar pra sua família, você tinha que comprar um cartãozinho que todo mundo ficava com raiva gastar $20 em 5 minutos. Esse cartão aqui tá com mais minuto esse mês, gente. E era bem assim mesmo. Aí ficava todo mundo falando, descobri o cartãozinho novo. Aí, você tinha que ir lá, raspar o cartão, ligar para um 800, depois colocar o número pra depois você ligar. Então, era um processo muito diferente. Por isso que eu acho que, tipo assim, eu olho agora com um pouquinho mais de compaixão da nossa época, quem realmente perdeu um pouco da cultura, perdeu um pouco da linguagem, concordo plenamente que, assim, é muito importante. Meus pais foram chatos comigo com esse negócio de manter o português, porque eu era muito nerd. Ok, você tem que ler em português também. Mas, lembrando que o quão pouco acesso nós tínhamos à nossa cultura. Sim. E hoje, agora, se você tá... É muito acesso, é até too much. Não, agora se você esqueceu o português, meu filho, agora é pau de vergonha na cara, você vai me desculpar. Mas mas naquela época, eu não sei, meu coração fica um pouquinho mais mole pelo espirrado passado. Mas eu conheço muita gente que é muito bem sucedida com português ferradão e é só na confiança. Eu sinto que é qualquer língua, né, que você quer se expressar, que nem eu falo espanhol, eu sei que eu não tô falando tudo, mas eu tô me expressando. É um portunhol, então você vai misturando, né? E deixa eu te perguntar, agora... Passando aí pro próximo capítulo, que foi essa transição, como é que era? Você tava, na verdade, você trabalhava com energia solar também, antes de você entrar como representante, né? Então, como é que foi essa transição de você ter um trabalho real
e daí do nada agora você decide fazer uma outra coisa que é diferente, né? Você já tinha alguma experiência com política antes? Como é que foi? Olha, eu era formada em ciência política, mas é um liberal arts degree. Você pega pra ter um canudo da faculdade. Você foi na faculdade aqui? Fiz faculdade aqui no Simmons. Hoje agora é Simmons University, na época era Simmons College, perto do Fenway Park, lá em Boston. Ah, legal. Já trabalhei de tudo nessa terra. Tô trabalhando desde os 12 anos de idade. Lavava carpete, limpei casa, já fiz de tudo. Até em funerária já trabalhei. Sério mesmo? Meu último, assim, emprego antes de da política virar meu full-time job, que era foi trabalhar no energia renovável, né, painel solar. Aí depois eu decidi que eu não gostava de dinheiro, então eu fui pra política. Então, e acho que a Stephanie, que é vereadora em Everett, ela brinca, ela falou, aqui nos Estados Unidos o que o povo não entende, nossa comunidade não entende, é que se você tá rico na política aqui, ou você tá fazendo alguma coisa errada, ou você já entrou rico. Então, no meu caso, nenhum dos dois, eu não tô fazendo nada errado e também não entrei rica, então a gente passa os perrengues aqui, é pelo amor à causa, por amor à causa mesmo. E eu me candidatei para a prefeitura de Framingham com 28 anos de idade. Pra prefeitura? Pra prefeitura. E o que foi isso? Como é que eles... 28 anos, isso eu nunca acho que vi alguém tentar ser prefeito tão novo. Na época já tinha um prefeito mais jovem. Sério? E Framingham tinha acabado de mudar a forma de governo, porque antigamente a gente não tinha prefeito. Antes era town e virou cidade, né? Sim. E é difícil porque em português tudo é cidade, né? Eu acho que é bairro, não? Town é como se fosse Não, town seria um município. Município? Ainda fica complicado porque não existe town no Brasil. Town é uma cidade que é governada por um órgão de vereadores, o Select Board, e o Town Meeting. E cidade, e City é a cidade que a gente conhece com prefeito e tudo. Então, é a primeira vez que a gente ia ter uma eleição para prefeito da cidade. Não tinha brasileiro nenhum. Eu, armada com toda a minha audácia, me candidatei, sofri o resultado foi uma derrota esmagadora e faz parte, experiência para a próxima. Mas foi uma vitória política, porque eu... Quantos votos você teve? Você sabe? 500 e alguma coisa, eu acho que foi 500 anos de idade. É muita gente, pô. Não, foi bem bacana. Porque, tipo assim, falando no termos de cidade, acaba que eleições aqui nos Estados Unidos, como elas não são mandatory, acaba que tem muita gente que não vota. Então, você ter chegado a um número de 500, assim, já é um bom resultado. Era 1.000 que queria votar e 500 que foi e votou. Não, e eu gosto de falar bem abertamente. Olha, primeiramente, política aqui é um pouco de um perrengue. Eu sempre vou ser bem aberta com isso. Eu amo o que eu faço, tenho paixão pelo que eu faço. Mas eu tento ser bem sincera, falar do bom, do mal, do difícil, não vou falar que é mal, não, mas é difícil. E tento falar com um pouco de humor, igual o Gabriel mencionou no início. Tento falar de uma linguagem que faz sentido para todo mundo, porque no final das contas, aqui, o voto não é mandatory. Você não é obrigado a ir votar, não tem título eleitoral, não tem obrigação, não tem multa se você não pagar, se você não votar. Então, eu me vejo, especialmente na nossa comunidade que está crescendo no engajamento cívico, fazer o engajamento cívico atraente, ou pelo menos fácil de entender, ou algo que não seja tão assim, aquele bicho de 7 cabeças. E não tenho nenhuma ilusão de que todo mundo que é brasileiro vai concordar comigo. Aliás, eu amo conversar com as pessoas, debater as ideias, e entre nós três já tivemos várias conversas onde a gente não concorda, mas eu acho que o mais importante é o engajamento e o fato, você não precisa votar em mim, mas sai e vai votar. Eu vou votar em alguém. Vota em alguém. Então eu acho que esse esforço que eu faço de tentar trazer um pouco de humor e leveza para
papo de política é para tentar fazer isso mais atraente. E o que você acha que é a percepção, assim, da comunidade brasileira hoje? Vamos dizer, a galera que tem documento, que realmente pode votar. Você acha que a maioria vota, a maioria não vota, a maioria acha que não faz diferença? Porque eu tinha uma percepção que em Massachusetts não faz diferença, mas quando você olha no local, no estado, qualquer mudança realmente pode afetar sua vida toda. Pode quebrar porque ele é o dono da casa. Mas então como é que você vê a comunidade brasileira que pode votar, pode fazer isso, interagindo com você que vive isso todo dia? Realmente eu acho difícil. Vou falar assim, bem honesta. Eu entendo a frustração na política nacional. Que nós estamos falando de milhares de votos e fica mais difícil falar, poxa, meu voto conta, ainda mais quando se fala de eleição presidencial. Porque, além disso tudo, ainda tem o Electoral College. Se você mora num estado que é igual Louisiana, você for um democrata lá e você vota, tá bom, é um estado basicamente republicano, você vai ser um democrata lá que vai votar. E o seu voto, no final das contas, não vai contar muito naquela eleição, porque todos os electoral votes vão para um candidato só. E vice-versa, aqui em Massachusetts, eu conheço muitos republicanos que ficam frustrados. Então, eu entendo essa dificuldade, e a pessoa olha um quadro desse e fala, então meu voto não conta. Mas a gente tem mais do que só um presidente. Assim, em geral, tô falando no governo do país. Não quero que ninguém fale que eu... Tipo assim, pensa que eu tô mencionando nenhum presidente específico. Mas não é só isso. Nós temos representantes, nós temos governadores, nós temos deputados estaduais, nós temos senados. E depois vem os mais importantes ainda. Nós temos os Select Board Members, nós temos o nosso City Council, nós temos o School Committee. Por que eles são mais importantes? Porque eles ganham com o menor número de votos. E quando você está falando de um grupo menor, então realmente cada voto conta. Mais impactante. E mais impactante. São as pessoas que vão determinar qual que vai ser o aumento do imposto da sua casa se você for homeowner. Qual que é o tipo de educação que seu filho vai receber, se vai ter mais dual language. Quais vão ser as policies que a cidade vai passar, se vão ser mais amigáveis aos businesses, ou vai dificultar para os empresários. E eu acho que é importante nesse caso, em todos os casos, até no nível presidencial, eu acho que seu voto conta, mas especialmente nos casos locais. Eu sento com tanta gente que senta para falar comigo, conspiracionista. Você tá vendo esse vídeo aqui, essa pessoa que aconteceu ali, e eles tiram umas teorias assim que vêm do além. A minha vontade de falar pra pessoa, olha aqui, você vai queimar a mesma quantidade de neurônio, dando uma olhada no orçamento municipal da sua cidade, para entender. E uma dessas atividades vai ser mais produtiva, porque uma dessas atividades vai afetar o seu bolso. Então, eu entendo que os vídeos do YouTube são, assim, mais divertidos, talvez, mas usa um pouquinho dessa energia também para ver o que está acontecendo no seu quintal. O que está acontecendo? Interage com o seu state representative. Eu falo com todo mundo. Se você não sabe quem que é seu deputado estadual, você não mora em Framingham, entre em contato comigo que eu te ajudo a achar o seu deputado estadual. Então, uma pessoa normal, assim, vamos dizer, alguém que tá te ouvindo e fala, pô, ok, eu vou seguir o que ela tá falando, eu vou tentar entrar mais na política local da minha cidade. O que essa pessoa tem que fazer, quem que ela tem que conhecer e qual que é o objetivo dela? Ela vai mudar o mundo? Ela vai conseguir conversar com alguém? Ela vai dar uma sugestão? O que você acha, assim, do seu ponto de vista que realmente impacta a mudança? Procura saber quem é os seus representantes. Eu já sentei com várias pessoas na comunidade brasileira. Abri o laptop, ok, beleza, você mora em qual cidade? Vamos descobrir quem que é o seu povo, quem que responde por você, quem é... E a gente anota direitinho, isso aqui são os e-mails, você vai entrar em contato com a pessoa.
E é importante você ter um relacionamento. E talvez você não vai mudar o mundo. Talvez você não vai ser igual você descobriu quem é o seu deputado. Você não vai ser o próximo deputado. Ou talvez você vai. Mas se você se engajar, você vai começar a participar. Você tem mais chance de participar nas salas onde as decisões estão sendo feitas. Voltando, por exemplo, da questão do dual language. Eu acho que nós todos estamos de acordo que é uma coisa boa para nossa comunidade e tudo. Mas vamos dizer que no comitê escolar de Medford ou de uma cidade qualquer, de Pittsfield, eles estão pensando em fazer isso, mas só tem um monte de pai americano ou que não concorda com a gente, que fala, não, isso não é uma boa ideia. Então o comitê escolar só escutou motivos para não fazer isso. Se você não está participando engajando com o seu governo local, eles só escutaram vozes ao contrário. Você não teve a oportunidade de falar com eles que, peraí, não é todo mundo que concorda com eles, não. Uhum. Então o negócio é fazer parte da conversa. Porque sua voz tem mais peso, né? Uhum. Legal. E como é que foi, tipo assim, sua vida como imigrante? Você teve uma vida fácil crescendo em Framingham? Como é que foi essa parte? O que te inspirou a falar assim, eu vou entrar na política e quero fazer uma diferença? Boa ideia. De início, falo que minha vida foi uma coleçãozinha de fracassos. O plano... Sem fracasso não tem sucesso. Sem fracasso não tem sucesso. E eu falo todo mundo, não tem medo do seu fracasso, gente. Abraça seu fracasso. Sai tomar uma com ele. Senta e toma uma, faz uma amizade com seu fracasso. Você vai aprender muito com ele. Inicialmente, eu queria ser advogada. Tentei o law school, não deu certo. Eu não passei do 1L. Sua esposa é advogada, você sabe como é que é difícil. Não deu pra mim. Foi difícil pra mim como marido, muito mais pra ela. Muito mais pra ela. Não deu certo, aí eu falei, então eu vou trabalhar pro Departamento de Estado, eu quero ser diplomata. E você já tinha papel nessa época? Já tinha papel. Demorou pra você pegar sua papelada, todos os seus documentos? Demorou, eu fiquei indocumentada aqui 9 anos e meio. Eu cheguei em 95 e meu papel saiu em 2004. Eu acho que tem muita gente que... Porque, tipo assim, hoje em dia é uma América completamente diferente, né? Uhum. Tem gente que já vem aqui, muita gente pegou aquela lei do Cai-Cai e não sabe nem o que é passar por isso. Uhum. Eu, por exemplo, fiquei mais de 20 anos sem papel. Sem papel. Não, desculpa, mais de 15 anos sem papel. Uau. Então, tipo assim, foi um negócio bem difícil. Muita gente não consegue entender o que a gente passou, né? Aí que vem o imigrante Nutella, o imigrante raiz. Não, o imigrante hoje em dia já chega com apartamento, tudo funcionando. Dirigindo Uber, completamente diferente. Assim, são experiências bem diferentes. E eu acho que, igual você falou, é muito difícil comparar as duas realidades. Uhum. E hoje, qual que é o seu foco principal, assim? Qual o projeto que você tá falando assim, cara, todo mundo tem que entender isso, porque isso é muito importante. A gente conversou mais cedo sobre vários temas, mas você falou do Protect Act, que é algo que você tá querendo promover. Então, exatamente, explica pra gente o que é o Protect Act e como que isso influencia a vida dos imigrantes aqui em Massachusetts. Olha, embora nós temos várias pessoas que chegam já com a vida um pouquinho mais resolvida do que nós chegamos, ainda tem muita gente que está indocumentada, sem esperança de ver uma luz no fim do túnel e está tentando abrir com a porta abre, tentando fazer a vida aqui, dentro das dificuldades igual nós fizemos. Eu falo que eu sou imigrante, eu não tenho amnésia do que eu passei aqui nesse lugar. E também não acho que porque a gente aprendeu apanhando, a gente tem que ensinar batendo. Então, eu me compadeço muito com quem está numa situação incerta, imigratória. Não vou falar irregular, não, porque eu acho que isso dá uma ideia de que muita gente no Brasil, eu vejo isso direto nos comentários, poxa, mas
por que o cara tá lá ilegal? Por que não só legaliza? Seria ótimo. De longe fica fácil, né? De longe fica fácil. E talvez eles até não entendem que não existe pra muita gente um caminho. Não é porque a pessoa passou 2 anos no botequinho e não preencheu a papelada. Não, né? Isso não existe papelada pra preencher. Mas dentro desse clima político que nós estamos aqui agora, eu acho que não tem como negar que tem ficado mais difícil para os imigrantes com as atividades dos agentes da imigração. Eles estão prendendo muito mais, os números indicam isso, mas não só estão prendendo muito mais, eles estão prendendo, mais de 70% das pessoas que eles estão prendendo não têm antecedente criminal. Então não é o que eles estavam falando que iriam fazer. Começou com aquele negócio de, poxa, a gente vai pegar só os piores dos piores, quem a gente sabia que estava bagunçando as coisas para nossa comunidade, que vamos rasgar o verbo. De uma certa forma, daria até para concordar. Com certeza. Se uma pessoa... acho que a maioria das pessoas concordaria que, até se você não tem um documento, que, não, vamos tirar quem tá fazendo bagunça. Quem tá modernando a nossa comunidade. Ou, pra mim, se tem alguém fazendo, cometendo qualquer tipo de crime, ainda mais crime que cria vítimas, o cara que tá batendo na mulher dele, o cara que tá enchendo a cara e dirigindo e colocando a vida dos outros em perigo, poxa, eu não tô nem aí se você nasceu aqui, se você nasceu lá. Crime é crime. Crime é crime. Então, assim, isso aí eu acho que estava todo mundo de acordo. Só que não é isso que está acontecendo. Eles estão com as cotas, eles estão querendo bater essas cotas e a minha interpretação é por causa de motivos políticos e a nossa comunidade está sofrendo isso. Aí vem o Protect Act. Eu sou deputada estadual. Essas atividades de imigração são federais. Nunca nós vamos conseguir um estado barrar o governo federal. Não é assim que as coisas funcionam. Mas o Protect Act foi um projeto através do Black and Latino Caucus, lá dentro da Câmara e do Senado, para criar proteções para os imigrantes dentro do que nós podemos controlar aqui em Massachusetts. Primeiramente, corte. Limita a atividade. As cortes que nós temos, estaduais, distritais, né, estão sob o controle do Estado, e muita gente estava sendo pega nas cortes. Bem, quando estava saindo, então a pessoa tá fazendo a coisa certa, tá indo no appointment, e daí quando tá saindo da corte, estava sendo pega pela imigração. Sim, e eu acho que não tem nada que faz sentido nisso, nessa nem questão. Um pouco. Se a gente está falando a imigração está batendo mais por causa de questão de segurança pública. Então, por que eles estão batendo na corte? Primeiro, que você está pegando, você está botando em risco as pessoas, os imigrantes que são vítimas de crime. Ainda mais violência doméstica, a parte que eu acho que pega mais em todo mundo. Poxa, você pega um imigrante ou um imigrante, que homens também podem ser vítimas de violência doméstica. Vão lá nomear o acusador deles. E a recompensa deles é que eles são pegos pela imigração, ou o que acontece muito, a gente não tem noção do quanto que as nossas polícias locais aqui em Massachusetts dependem de testemunhas que são imigrantes, testemunhas de crimes. Uau. A pessoa vai lá para ajudar a questão da segurança pública como testemunha de um crime, e a recompensa é que a pessoa é pega. Já viu também muitos... um dos recursos disponíveis para quem é empresário, small business owner, é o Small Claims Court. A pessoa está indo lá, se empoderando de um recurso que a lei tem para proteger ele, os negócios, os bens. E a recompensa foi pela imigração. Tem gente no meu distrito também. Aí vem me pergunta, Priscila, mas e os defendants, as pessoas, os criminosos? Aí esses sim, esses a gente pode pegar, né? Até isso eu acho que é complicado. Eu acho que a presença da imigração nas cortes é muito complicado, porque você até pensa, tá bom, a pessoa tá toda errada lá, a imigração tem que ir lá pegar ele. Eu estava conversando com o ODA, a District Attorney Marian Ryan, que é a minha District Attorney na minha área, e ela me explicou uma história que me fez pensar nessa situação um pouquinho diferente. Ela falou, Priscila,
Vamos voltar naquele caso da violência doméstica. Vamos dizer que agora o indocumentado é o covarde que está batendo na mulher dele. Se a imigração pegar ele no meio da corte, ou tipo assim, que esses casos têm várias aparências na corte. Vamos dizer que na terceira aparência, antes do julgamento, tem nada, pega o cara e manda ele pro Brasil, ou manda ele para país X. O cara tá indo de volta, tecnicamente, com a ficha limpa. Porque não tem conviction, não tem julgamento final. Então, nada impede a pessoa de arrumar um jeito de voltar pra cá. A gente sabe que essa pessoa não vale a roupa que ela veste. E vem aqui, volta pra reofender, talvez com a mesma vítima ou com vítimas novas. Então, assim, interromper até o processo da pessoa que a gente sabe que é culpada, não avança o caso de segurança pública, que era, eu acho que era o argumento inicial disso tudo. Então, a nossa resposta estadual foi, não vai ter imigração na corte. Agentes de imigração na corte. Outra coisa que estava acontecendo, que está acontecendo também... Isso já passou? Passou pela Câmara, passou pelo Senado, agora, quando acontece até uma aulinha de cívica aqui. Quando um projeto de lei é apresentado ou no Senado ou na Câmara, passa por um primeiro, depois passa para o outro. Nesse caso, começou na Câmara primeiro, depois foi para o Senado. E cada um passou uma versão diferente. Então, eles agora estão no Conference Committee. São 3 senadores e 3 deputados que sentam numa sala. Olha, ok, essa versão aqui é nossa, essa aqui é a versão sua. Vamos ver se a gente chega num comum acordo para numa versão só. E depois vai para a mesa da governadora. E quanto tempo que isso aí demora, geralmente? Um processo desse? Esse processo... No mundo perfeito, uns 2 anos. 2 anos? Porém... Caramba. Porém, o Protect Act foi introduzido em janeiro desse ano. Foi passado na Câmara em março. No Senado em maio. Então, eles já estão no Conference Committee. Então, a nossa expectativa é que até o fim de julho, isso já está na mesa da governadora. Porque às vezes, por conta da burocracia... a gente acaba impedindo de tomar a atitude correta para poder solucionar o problema, né? Porque 2 anos, aí entra o presidente está lá por 4. Ele faz uma cagada no 2º ano para tentar remediar a cagada dele, a gente só vai consertar no próximo presidente. E nesse caso de imigração, quantas pessoas vão ser pegas? Vamos dizer que a gente ia demorar 2 anos. Quantas pessoas iam sair? Até porque também o lance que você falou da imigração aparecer na corte e eles saírem pegando todo mundo, eu acho que um dos maiores problemas foi porque não teve realmente um processo. O presidente só chegou e falou assim, vamos fazer isso, e pronto. Saiu rebocando as pessoas para poder trabalhar disso, oferecendo dinheiro extra, bônus... Sem treinar direito. Sem um treinamento. Sem um processo. Então, tipo assim, como o ditado americano fala, the writing was on the wall. Isso daí, como não teve um pensamento antes disso, a chance de dar errado era muito alta. Então, o cara tinha carta branca pra fazer o que ele queria. Jogou os pés pelas mãos e foi com tudo. Falou, só vamos. E outra coisa que eu penso, que eu escuto muito, não, mas o cara pode fazer o que ele quiser, a gente é visita no país dos outros. Tem que respirar fundo, porque dá uma preguiça quando eu escuto isso. Só no estado de Massachusetts, através do IT Number, todos nós sabemos que se você está pagando o imposto através do IT Number, é bem provável que você não tenha acesso ao número social, ou seja, você não está 100% documentado, você é um imigrante indocumentado. Vamos dizer que 90% dos casos, se não 100% dos IT Numbers são pessoas indocumentadas. Só de imposto de ITIN estadual, sem contar federal aqui em Massachusetts, são 275 milhões de dólares. Anual. E olha que nós estamos passando pelo processo de orçamento estadual. 275 milhões de dólares é muito dinheiro, sem contar as pessoas que compram casa com esses ITIN e estão pagando o imposto da casa. Né?
imposto da casa, pessoas que têm carro, que estão pagando o excise tax, sem o dinheiro que a gente move na economia, com o sales tax, então a gente contribui. Estão contratando muita gente para conseguir manter esse business rodando. Que bom que você me perguntou isso. Só a comunidade brasileira, aqui no estado de Massachusetts, são 25 mil empresas. A gente acrescenta na média de 15 mil empregos por ano, só a comunidade brasileira no estado de Massachusetts. Que legal. Então, eu entendo que... Eu entendo a questão, tipo assim, não, a América dos americanos e tudo, mas a gente não é só visita aqui, não. E quando você fala que... Eu nem sei qual que é o número, confesso que eu não sei, de imposto por ITIN, que é pago a nível federal. Isso é dinheiro que está indo para o Social Security deles, que eles estão preocupados desde os baby boomers, que as pessoas sem documentos nunca vão receber esses benefícios, mas estão pagando sim, para sustentar um problema, uma bola de neve que está crescendo desde a Segunda Guerra Mundial. Então... É o único jeito que eles conseguem manter essa bola crescendo é os imigrantes, porque tira todos os imigrantes de Massachusetts um dia, o que acontece? Eis o problema, e é muito... tá já gerando uma dificuldade para nossa economia. Então, eu sei que eu simplifiquei bastante esses conceitos aqui. Se alguém quiser tiver uma conversa, com certeza eu sei que alguém num comentário online vai me falar se eu estou errada. Mas eu simplifiquei bastante, eu estou admitindo isso aqui. Mas... Mas é para combater essa noção que nós simplesmente estamos aqui como visita na casa dos outros. Nós não somos só visita na casa dos outros, nós estamos construindo a casa dos outros. E a casa dos outros depende de mão de obra da gente. Exato. E quem constrói tem quem tá pagando para contribuir, tá construindo. Tem que ter um direito de poder fazer essa mudança, né? Ter uma voz, né? Ter uma voz. Com certeza. Você tem estatística de quanto que a população brasileira... Você falou sobre o imposto. Se o imposto são 275 milhões, a nossa população brasileira em Massachusetts deve gerar mais de 1 bilhão. Com certeza. Economia, né? Você tem um número exato assim, mais ou menos? Eu não tenho. Eu acho que talvez o consulado tenha. Perdão, esse dado aí eu não sei, não. Seria um número interessante, né? Seria. Eu sei que em 2006... Olha, tô indo lá atrás, mais de 20 anos atrás. 20 anos atrás, a comunidade indocumentada em Massachusetts, eles falavam que não só eles estavam repondo tudo que eles estavam tirando do governo, mas estavam contribuindo de 5 a 9 bilhões de dólares para a economia de Massachusetts. Isso 20 anos atrás. 20 anos atrás. Nossa. Então, eu diria que seria mais do que 1 bilhão hoje. Bem mais do que 1 bilhão. Legal. E o que te fez falar assim, não, eu vou nesse trajeto aí da política? Foi para ajudar a população brasileira? É um sonho que você tinha? O que fez assim, o que clicou na sua cabeça e falou assim, não, como você brincou mais cedo, vou deixar o dinheiro de lado e vou embarcar nessa jornada? Olha, é paixão mesmo. Eu falo que qualquer empreendimento, não só na política, mas acho que vocês são empreendedores, vocês também sabem, tudo começa quando você se apaixona por um problema. Se apaixona por um problema e você fica, assim, quase obcecado em achar uma solução. E às vezes a motivação é dinheiro, às vezes a motivação não é. Tudo começou na questão de representação aqui em Massachusetts. Primeiro eu me candidatei para a prefeitura de Framingham porque eu fiquei um pouco indignada que numa cidade igual Framingham tinha pouca representatividade brasileira. Depois, 2 anos depois, eu fui eleita para o School Committee e foi aquela questão. Poxa, as nossas crianças brasileiras, imigrantes em geral, não só as brasileiras, olha o perrengue que elas estão passando nesse período de transição e não tem ninguém lá, ou tem pouca gente lá dentro que entende realmente o que essas crianças estão passando. Que passou por isso. Que passaram por isso. Então, o que acontece? Aí as crianças migrantes acabam sentando no fundão da sala, porque elas estão frustradas, acabam não engajando. Matando aula. Matando aula, perdendo oportunidades acadêmicas, essas coisas assim. Tudo porque eu falo que é uma barreira institucional. Então, a minha paixão, tudo é isso, combater, confrontar, entender e até reestruturar
desfazer, às vezes, também, essas barreiras institucionais. Quando eu estava no comitê escolar, eu escutava direto, pai brasileiro não está nem aí com educação dos filhos. Olha, eu não sei dos seus, mas meus pais eram muito interessados na minha educação. Eles não sabiam como ir num PTO ou alguma coisa assim. Mas se o boletim chegasse em casa e as notas não estavam boas, aí eu sabia o tanto que meus pais importavam com a educação. Eu e o chinelo. Aquela baiana. Aquela baiana. Então, assim, quando eu estava no comitê escolar, depois virei chair, presidente da Câmara. Ok, se eu entendo isso dos pais brasileiros, todo pai brasileiro que eu conheço fala da importância da educação do filho, mas a gente tem essa fama, cadê o disconnect? O que está acontecendo? Talvez seja porque os comunicados da escola estão chegando só por e-mail, através de uns programas super difíceis, e a gente não só não são traduzidos, ou talvez às vezes são traduzidos, mas... não leva em consideração o tech literacy, que é a limitação tecnológica. Nosso povo comunica por WhatsApp. Tá bom, você pode... Vamos martelar na cabeça de todo mundo que tem que abrir o e-mail, ou custa alguma coisa a escola abrir um canal de WhatsApp para comunicar com os pais? E a gente teve algumas experiências assim. A gente tem uma escola super brasileira lá em Framingham, chamada Harmony Grove, onde, assim, questionando essas barreiras institucionais, o nosso PTO foi de 4 pais para reuniões de mais de 60. Legal. Os pais imigrantes que e os pais querem estar lá, eles querem estar lá. Eles só não Quando sabiam. a gente criou um sistema que eles podiam participar, tá bom, olha, a reunião do PTO é à noite. O que custa a gente entrar em contato com o Daniel's Table e trazer umas travessas de comida, fazer, ok, traz os meninos já com pijama de uma vez, que a gente vai dar janta tudo e a gente vai conversando, a gente faz um family night, pega uma organização voluntária para olhar as crianças, corre lá no ginásio tudo, para os pais poderem engajar. Se colocar os suportes certos, com um pouquinho de criatividade e esforço, o nosso povo vai engajar. Então, coisas assim... Não vou falar que é só uma coisa que me motiva para fazer o que eu faço ou ter abandonado talvez outras opções mais lucrativas na minha vida, mas é confrontar esses dilemas institucionais, porque eu vejo... Gente, eu sou apaixonado com a nossa comunidade, eu vejo tanto potencial e eu quero ver não só os brasileiros, imigrante em geral. O que eu posso fazer para fazer a minha parte para tirar os obstáculos? De uma certa forma, chega a ser interessante porque o trabalho que você está fazendo acaba sendo o trabalho do sonho americano, né? Que é o do sonho imigrante, que é aquele lance de vir para os Estados Unidos e criar alguma coisa e fazer esse país progredir, né? Mesmo você trabalhando não com americanos, trabalhando na comunidade brasileira, dos imigrantes e tudo mais, você acaba fazendo com que os Estados Unidos receba a fama que tem, né? Que é interessante. Não, muito legal. É interessante também porque, tipo assim, eu posso te falar como... Cortou? Não, tem que acabar. 5 minutos. Um negócio interessante que eu ia só falar é que eu vou te dar o meu próprio exemplo. Quando eu tava na high school, eu não tinha papel. Então, o que eu na minha cabeça eu falava assim, vou tirar qualquer nota aí, porque não vai dar pra mim ir pro college anyways. Aí depois, no meu último ano, que eu fui saber de community college. E eu tive que acabar pagando do bolso out-of-state tuition, mesmo tendo crescido aqui, né? Então, são coisas do trabalho que você está fazendo que podem ajudar. Tipo assim, eu que naquela época ali seria beneficiado de um trabalho onde um imigrante poderia ir para uma faculdade, entendeu? Sim, e um dos primeiros votos que eu tive como deputado estadual foi aprovando in-state tuition
Legal. para os imigrantes. Muito bom. Não, tudo afeta. Eu acho muito interessante quem quer se envolver, pode aprender muito com o que você está fazendo, então a gente incentiva todo mundo aí a seguir a Priscila e entrar em contato, porque ela está sempre disposta a ter uma conversa. Eu acho que se você tem filho, se você está estudando, se você está preocupado, né, com o futuro desse país que a gente vai viver aqui, que o Brasil também não tá bom. Não, e a gente ama esse país. E o que eu faço é amo a comunidade, também amo esse país, eu quero ver esse país crescer. Tem que crescer, tem que fazer. Então, acho que o envolvimento de todo mundo é importante, tanto que a gente tá fazendo agora esses podcasts aqui mais voltados para política e a gente vai aprendendo isso, que qualquer coisinha realmente pode fazer uma diferença grande, talvez não na minha vida, mas na vida de uma criança que vai ter que seguir um processo porque você criou uma ideia lá e você achou alguma coisa que seria uma solução. Então, muito obrigado por estar aqui hoje. Palavras para closing? Só tenho uma última pergunta para você. Fecha nós. Lá vem. What's next? What's next? What's next for Priscila? Olha, eu confesso que eu não sei responder essa pergunta. Eu nunca imaginei... de político, hein? Não. Vai sair mesmo com a resposta política. Eu nunca imaginava que eu ia virar deputada. Do dia que eu fui sworn in, eu vim com minha mãe, que eu fiz o juramento lá, né? Virei deputada. A gente brincou, e agora virou brincadeira constante. Poxa, mãe, de patinga pro mundo, hein? Mas, sinceramente, eu nunca imaginava que eu ia ser deputada. Eu achava que, eventualmente, eu ia preparar o terreno pro primeiro deputado brasileiro. Aí vem o Danilo, veio a Rita. Então, eu acho que eu ainda tenho um pouquinho daquela mentalidade. Quando o povo pergunta, você vai se candidatar para mais o quê? Eu não sei, eu quero ter uma família, eu acho que atualmente para mim isso é a prioridade, mas se houver uma oportunidade para um outro cargo, talvez a nível federal, ou alguma coisa assim, ou através do Estado... Claro que eu não sou boba, eu vou considerar tudo e vou estar aberta às oportunidades que a vida tem. Mas falar que o que eu estou fazendo agora é voltado a um objetivo em específico, a não ser ter uma família. Legal. Que bom. Então, muito obrigado por você participar do podcast hoje. Esperando você na próxima vez e segue a gente lá, icolup.br. Se quer seguir a Icolup. Priscila, como é que as pessoas podem te seguir online? As pessoas podem me achar online no meu Instagram, @SouzaForTheCity. Tem meu e-mail lá, meu telefone direitinho. Entra em contato com o meu gabinete. Eu tenho uma assessora maravilhosa brasileira, Emanuele. Vamos engajar. Tá ótimo, muito obrigado. Obrigado, Priscila. Tchau, tchau. Até a próxima, gente.